Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. A aula de hoje, pessoal, nós vamos tratar sobre a resolução de questões, sobre diagrama de fases e princípios da troca de calor. Certo? A gente vai trabalhar um pouco dessas questões sobre diagrama de fases e os princípios dessa troca do calor. Ok? Vamos lá. Indica a temperatura e determine a quantidade de calor que deve ser fornecida a cada uma das substâncias puras a seguir, para que passem pelas mudanças de estado. Hoje nós sabemos que a mudança de estado são sólido, líquido e gasoso. Então vamos ter aí, consultando a tabela da página 46, vocês têm aí no livro de vocês, da página 46, tem a tabela, certo? Com alguns materiais. Ebulição de 50 gramas da água. Ou seja, a água no estado de ebulição, pessoal, ela tem um processo de evaporação, certo? Uma temperatura de 100 graus Celsius. Como é ebulição, então ela está com a temperatura de 100 graus Celsius. Então a quantidade de calor que vai ser utilizada vai ser a massa multiplicado pelo calor latente de vaporização da água. Certo? Então a quantidade de calor vai ser quanto? A massa, que é de 50 gramas de água, multiplicado pelo seu calor latente de vaporização, que é de 540. Então, como ele quer a temperatura, indica a temperatura, e no caso é de 100 graus Celsius, e a quantidade de calor, então a quantidade de calor que vai ser retirada vai ser de 27.000 calorias, ou, uma nova unidade mais interessante, 27 quilocalorias. Quilo significa esses três zeros aqui, pessoal. Então, a quantidade de calor no processo de ebulição de 50 gramas de água, como a ebulição, a temperatura é de 100 graus Celsius, então vai ser o calor latente de vaporização. No caso é de 540. Então, nós temos que a quantidade de calor vai ser quanto? A massa vezes o calor latente da substância. 50 vezes 540, 27.000 calorias ou 27 quilocalorias. No caso da letra B, pessoal, nós temos a fusão de 1.200 gramas de prata. Fusão, passagem do líquido para o sólido. Então a gente vai ter como solução a temperatura de líquido para sólido vai ser de 962 graus Celsius. Então a quantidade de calor vai ser quem? A massa de 1.200 gramas, multiplicado pela temperatura de 962 graus Celsius, que, por sua vez, é a fusão da prata. A fusão da prata. Então, lá na tabela, a fusão da prata, o calor latente de fusão, é apenas de 25. Então, a quantidade de calor vai ser quem? A massa de 1.200 multiplicado por 25. Ou seja, a quantidade de calor para transformar a fusão de 1.200 gramas de prata é de 30.000 calorias ou 30 quilocalorias. Muito bem, vamos para a próxima questão. A questão é da UFAM, está na página 50 de vocês, certo? E ela diz o seguinte, que 60 gramas de gelo a 0 graus Celsius absorve calor do Sol na taxa de 5x calorias por minuto e se derrete completamente em 5 minutos. Opa, nós temos tempo em minutos e a taxa também está em minutos, então não precisa transformar. Certo, pessoal? Muito bem. Pode-se afirmar que a quantidade de calorias por minuto, no caso X, que o gelo absorveu, em média é de... Muito bem. Ele dá uma informação que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por cada grama. Certo? 80 calorias por cada grama. Então, nós temos as alternativas e ele quer saber a quantidade de calorias por minuto. Por solução, nós temos que a potência, vamos trabalhar com potência. Por que, Giovana, vamos trabalhar com potência? Porque nós temos o tempo, e o tempo nós temos aqui no quesito de potência. Então, potência é igual a quantidade de calor multiplicado pela variação do tempo. Só que a quantidade de calor vai depender de quem? Da massa, que é 60 gramas de gelo, multiplicado pelo calor latente de fusão dele, que é 80 calorias por grama. Então, a potência vai ser quem? 60 gramas multiplicado por 80 calorias gramas, dividido por 5 minutos. Certo? Então, quando a gente faz a conta, 60 vezes 80 dá 4.800, dividido por 5,
dá 96 calorias por minuto. A grama daqui com a caloria por gramas desse aqui, ela acaba sendo cancelada. Então a potência é dada em que? Calorias por minuto. Nessa questão, calorias por minuto. A alternativa correta é a letra A. Essa outra questão, pessoal, é bonita. Ela é 2013, mas ela é bem simples. Vocês só vão ter que se preocupar apenas de analisar o gráfico. Considere o diagrama de fase hipotético representado esquematicamente na figura a seguir. Eu tenho uma figura e eu tenho um diagrama de fases. Se a gente olhar aqui, pessoal, essa parte aqui é sólido, essa outra parte é líquido e essa outra parte toda é gasoso. O ponto B, que é justamente aqui, chama-se ponto tríplice ou ponto triplo. É ele que faz a transição, ele que fica na transição dos três elementos, no sólido, na parte líquida e na parte gasosa. Então B é o ponto triplo, certo? Caso o ponto C é totalmente diferente, porque está fazendo a transição do sólido para o líquido. Do ponto D é a transição do líquido para o gasoso. E o ponto A é a transição do sólido para o gasoso. Quem lembra, sólido para gasoso, pessoal, é aquele processo de sublimação, que é aquele mesmo material que é utilizado naqueles palcos para soltar aquela fumaça. É uma pedra de gelo seco, certo? E que ela passa do estado sólido dela diretamente para o estado gasoso. Então aqui no ponto A, se for do sólido para o gasoso, então é sublimação. Por quê? Porque não passa no estado líquido. Então ele pergunta o que representa os pontos A, B, C, D e E. No ponto A, nós temos o ponto de sublimação. Sublimação do sólido para o líquido. Aliás, do sólido para o gasoso. Se fosse do gasoso para o sólido, seria sublimação inversa, porque foi o processo inverso. No ponto B, nós temos o ponto triplo, que é justamente o ponto que fica responsável por sólido, líquido e gasoso. No ponto C, nós temos a curva de fusão, solidificação. Quando é solidificação, quando passa do líquido para o sólido, ou fusão, do sólido para o líquido. No ponto D, nós temos o ponto de vaporização. Vaporizar, passa do líquido para o gasoso, ou então condensa, fazendo a volta externa. E o ponto E, pessoal, é o ponto crítico. Por quê? Porque aqui já está acabando uma das fases. Quando chega nessa ponta, acaba uma das fases. Possivelmente, ele vai tornar o elemento no estado gasoso. Outra questão, da UES 2009. Observe o diagrama de fase PT, pressão versus temperatura, mostrado a seguir. Pode-se concluir corretamente que uma substância que passou pelo processo de sublimação segue a trajetória. Muito bem, eu tenho aqui sólido, eu tenho um líquido e eu tenho um vapor, que é o gasoso. Sólido, líquido, líquido, vapor. O que quer saber na questão? Pode-se concluir corretamente que uma substância que passou pelo processo de sublimação segue a trajetória. Sublimação, pessoal, é só do sólido para o gasoso. Então não pode ter nada que é relacionado a líquido aqui, certo? Por exemplo, no ponto V, nós estamos aqui, certo? Ele só faz essa transição do líquido para o vapor, mesmo que é no processo de sublimação. Sublimação só pode ser do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. E nessas questões, nós temos quem? Nós temos o V, mas está ligado para o líquido, então não é correto. E nós temos o U ligado para o X, né? Assim como o X também está ligado para o U. Aliás, Y ligado para o U. O que chama a atenção aqui, desculpa aí pessoal, o que chama a atenção é justamente isso. Ó. O Y ele faz do sólido para o gasoso. O U faz do gasoso para o sólido. Já o ponto X ele só faz do sólido para o líquido. Então já não pode ser processo de sublimação. Certo? Um pequeno contratempo aqui, pessoal, porque é sublimação. Então, essa sublimação é só do sólido para o líquido e do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido. Então, a única letra que vai ter essas informações é a letra B, Y ou U, ok? Só reforçando, ele quer sublimação e a sublimação só ocorre entre o sólido e o gasoso. O ponto U sai do gasoso para o sólido, assim como o Y sai do sólido para o gasoso.
No caso, a letra certa é a letra B. Uma outra questão, pessoal, da página 53 de vocês, diz o seguinte. 2 porções de água são misturadas dentro de um calorímetro ideal. A porção 1 tem 60 gramas e esta está a temperatura de 20 graus Celsius. A porção 2 de 40 está a temperatura de 80 graus Celsius. Determina a temperatura final da água e justifica porque não é igual à média aritmética das duas temperaturas. A média das duas temperaturas tem que dar um valor igual, certo? Então, por solução, nós temos o seguinte. Nós temos que a equação da calorimetria Q é igual a MC delta T, certo? Massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. Nesse caso, essa quantidade de calor vai ter o quê? Vai ser a quantidade de calor perdido mais a quantidade de calor recebido. Todos eles, quando eu faço a soma, tem que ser também igual a 0. Só que vamos lá, a quantidade de calor perdido vai ser a massa 1 vezes o calor específico vezes delta T1 mais a massa do calor recebido, que é a massa 2 vezes calor específico vezes delta T2. Certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Massa 1, no caso a primeira massa 60, multiplicado pelo calor específico, que a água é igual a 1, multiplicado por delta T. Delta T, pessoal, é a variação da temperatura final menos inicial. A mesma coisa acontece com o calor recebido. Massa 2, no caso 40 gramas, multiplicado pelo calor específico, que é a mesma substância, que é a água. E vamos à temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial da outra fase, que no caso é 80. Então, vamos descobrir a temperatura final. Então, 60 vezes 1 dá 60, vezes T, 60T. É igual, aliás, mais por menos, menos 60 vezes 20 dá 1.200. Mais 40 vezes 1 dá 40, vezes T, 40T, mais por menos, menos 40 vezes 80, menos 3.200. 40 mais 60 está do lado da igualdade, então vai dar 100T. Menos 1.200 e menos 3.200 passam para o outro lado da igualdade. Automaticamente, eles já vão sair do estado desse ponto negativo e vamos passar para o outro lado com um valor negativo e vamos passar para o outro lado com um valor positivo. Então, 60 mais 40, 100T é igual. 3.200 mais 1.200, 4.400. T vai ser igual a 4.400 dividido por 100. T é igual a 44 graus Celsius. Certo? A questão fala em temperatura final. Ele fala que a temperatura final chega a 44 graus Celsius. Certo? Então ele fala justamente para justificar porque não é igual a média aritmética. Quando você pega dois valores, soma e divide por 2. Vai depender do cálculo, pessoal. Porque às vezes o cálculo pode tendenciar ou a mais ou a menos. Ok? A média das temperaturas é de 50 graus Celsius. A diferença entre a média das temperaturas e a temperatura de equilíbrio térmico está relacionada à diferença das porções de água colocadas dentro do calorímetro. Ou seja, uma pessoa já coloca a água, já está aquecida. E outro chega com outra água ainda aquecida, ela ainda vai demorar a entrar na mesma temperatura. A sexta questão, pessoal, na página 54, ela trata sobre o seguinte. Mistura-se duas quantidades de massas, M1 e M2, de uma mesma substância, a quais se encontram respectivamente a temperaturas distintas, T1 e T2. Sabe-se também que M1 é diferente de M2 e que as trocas de calor são restritas à própria mistura. Para tal situação, a temperatura final de equilíbrio dessa mistura é... Aí nós temos, pessoal, as alternativas, certo? Muito bem, para a gente resolver, vamos juntar as informações. A quantidade de calor da primeira massa mais a quantidade de calor da segunda massa tem que dar igual a 0. Então vamos lá. Q1, massa vezes calor específico vezes variação da temperatura, que é até final menos inicial, é somado com a massa do Q2. Massa vezes C vezes TF menos TI, também igual a 0. Quando a gente vai fazer a conta, pessoal, nós percebemos o seguinte. Nós vamos começar a separar os itens. Certo? Como ele diz que a capacidade aí, pessoal, ela é igual. São duas substâncias misturadas iguais, massas praticamente são diferentes, mas a capacidade é igual, tanto de uma quanto de outra. Então vamos lá. M da massa 1 vezes calor específico 1 é igual a TF menos T1.
mais M2 vezes C2, que multiplica TF menos 12, TF menos 12, não, 12 não, pessoal, TF menos T2 é igual a zero. A única consideração que C1 é igual a C2, ou seja, a capacidade do calor específico é a mesma substância, então fica mais fácil quando eliminar. Quando elimina, o que é que sobra? M vezes TF menos T1 é igual a M2 que multiplica TF menos T2. Então, nesse caso, eu vou só multiplicar cada item na distributiva. M1 vezes TF, M1 TF, mais ou menos, menos M1 vezes T1, M1 T1. A mesma coisa acontece nas demais partes da questão. Então, como eu tenho dessa forma aqui, então eu vou ter que M1 vezes TF mais M2 vezes TF, que eu isolei o 2, é igual a M1 T1 mais M2 T2. Então, isso aqui, pessoal, dividindo, certo? Fazendo a divisão, tirando TF em evidência, vamos ter M1 mais M2, certo? É igual a M1 T1 mais M2 sobre T2. Então, TF é igual. Isso aqui, pessoal, vai passar para o outro lado da igualdade. Quando passa, o que ele passa? Passa dividindo. Então, a alternativa é a letra E. Uma outra questão nós temos aí do caderno de atividades, certo? A questão 20, da página 25. Um recipiente adiabático, ou seja, não faz troca de calor com o meio, mistura-se com a temperatura de 60 graus Celsius e a água a temperatura de 20. Determina a razão entre as quantidades de água fria e água quente para que a temperatura em equilíbrio seja igual a 25. Com solução, nós temos que, pelo princípio da igualdade das trocas de calor, a quantidade do cedido mais o recebido é igual a zero. Então, a massa do quente multiplicado pelo calor específico vezes ΔT, mais a massa do valor da temperatura fria vezes o calor específico vezes ΔT é igual a zero. Então, vamos separar. Massa do calor específico quente é igual a 25 menos 60. Um detalhe, pessoal, como o calor específico é igual, então eu posso cancelar. Fica somente a variação de temperatura final menos inicial. Mas a massa fria, o que é a massa fria? Vai ser os 25 menos os 20, que está justamente aqui. Então, quando você faz a separação entre eles, você vai ver o seguinte, você vai ter 25 M quente, aliás, 25 menos 60, nós vamos ter 35 M quente, 25 menos 20, nós vamos ter 5 M fria. Como ele quer a relação de massa fria dividido por massa quente, ou, no caso, ele quer razão entre água fria e água quente. Então, a gente vai trazer esse M quente para aqui para baixo e esse 5 vem para baixo aqui. Pronto. Quando ele passa de um lado para outro, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 35 dividido por 5. Então, a razão entre a massa fria e a massa quente, o valor dela vai ser igual a 7. Ok, pessoal? Esse foi o última parte sobre algumas questões que a gente está colocando para vocês. Nas próximas aulas, a gente dá continuidade ao assunto, certo? E em outra aula posterior, vamos resolver mais algumas questões. Tchau, tchau. Até a próxima aula.